Realmente eu acho que era uma barata voadora, pequena, né? Mas eu não queria matar, mas acabei matando porque já vi várias e infelizmente ainda não evoluí. É, mas enfim, daí logo de cara eu não gostei de Joinville. Foi a primeira cidade que aconteceu isso. Foi de início, assim. Eu não sabia explicar porquê, eu só sabia que eu não tinha gostado e eu pensei em dar meia volta e ir pra Curitiba, mas ao mesmo tempo eu fiquei receosa e eu tinha acabado de ir pra lá, eu não sabia se eu deveria me mudar, enfim. Logo de início, assim, já também começou a acontecer muita coisa errada. Eu vi muito golpista lá, gente dali, gente de fora, tá? Do estado, fora do estado. Vi muito homem violento, assim. É, e gente mau caráter, assim, sabe? Daí eu fui vendo que a cidade meio que não tinha nada de interessante. Era uma cidade feia. E realmente foi isso que continuou sendo, assim. Eu não vou ficar falando que eu deveria ter ido embora, mas parte de mim pensa nisso por vários motivos. Mas eu não fui, né? Eu tava tentando ser uma pessoa mais estável, não me mudar tanto. Eu tinha minha gatinha e ela merecia que eu fosse mais estável. Então eu tava tentando isso também, mas ao mesmo tempo, assim, logo de início já me deu aquela sensação muito forte de que eu deveria ir embora, assim. E talvez as coisas tivessem sido melhores em Curitiba ou em outra cidade, mas talvez não tivessem sido, né? Enfim. E daí eu não fui, e daí eu fiquei por cerca de 2 anos em Joinville. Mesmo no início eu não gostando, assim, era mais fácil no início do que alguns meses depois, porque ainda quando tu se muda, tu vê a graça da nova cidade, mesmo quando tu não gosta, assim. Se tu se mantém ali, tem aquele meio que sente aventura, sente novidade e tal, mas realmente não. Foi piorando, assim, a minha sensação em relação à cidade e é uma cidade que eu odiei, que eu odeio. É uma cidade que a prefeitura é extremamente corrupta e negligente, assim. Uma cidade que tem muito dinheiro e não investe na própria cidade. As pessoas são muito ignorantes, são muito acríticas, apolíticas. Não tem estrutura, não tem saúde pública de qualidade, não tem estrutura pública, eu digo assim, as calçadas são horrorosas, os locais públicos são horrorosos ou inexistentes. Basicamente é uma cidade que não tem lazer, assim, não tem vida, é pouca natureza, quase não tem arte. Em relação à segurança, posso dizer que é o nível de Santa Catarina, assim. Só que é um lugar inseguro também, comparado às outras cidades que eu vivenciei em Santa Catarina. Então, né, posso dizer que eu não recomendo, é caro. Meio que uma das poucas coisas que tu tem pra fazer é sair pra comer, e daí tu sai pra comer, a comida é horrível e é cara. Aluguel é caro, de baixa qualidade. Por vários momentos, assim, durante esses 2 anos antes de eu conseguir emprego, porque eu consegui um emprego, isso é toda uma outra questão, né? Mas eu consegui um emprego, fiquei durante quase um ano nesse emprego. Antes de eu conseguir esse emprego, eu realmente, em vários momentos, eu estava pronta para ir embora, só que eu precisava de dinheiro e eu não tinha dinheiro. Teve outras circunstâncias também, a minha gata ficou bem doente nesse meio tempo. Mas assim, tinha várias coisas, né? Deixando claro pra mim que eu
deveria ir embora, eu queria ir embora, mas tinha tudo isso, tinha um planejamento financeiro, tinha eu tentando ser estável, ser um pouco menos instável, né? Principalmente pra minha gata, e só que ao mesmo tempo aquela dúvida constante, assim, mas era uma cidade que eu ia pintar e acabei nem pintando, né? Mas era uma cidade, assim, que não me dava motivo nenhum pra ficar, e eu não acho que ninguém deveria ficar lá, porque é uma cidade que as pessoas se acostumam com pouco, a água é suja, extremamente suja, água da torneira, até isso a prefeitura consegue estragar. Eu acho que as pessoas realmente elas vão se acostumando com pouco, elas vão ficando insatisfeitas mesmo sem perceber, e elas vão ficando, se elas já não são, elas vão ficando mais ignorantes ainda e mais conformadas. Enfim, realmente é isso que eu tenho pra dizer de Joinville. Enfim, depois eu vou contar as minhas outras experiências, só que daí é em modo de viagem, não é em modo de moradia, assim. Em relação às outras cidades que eu viajei por 1 mês e meio, né? E daí não foi só em Santa Catarina.